A compositora, a atriz e educadora musical Bia Bedran junta-se a Flávio Paiva e comenta sobre as sutilezas existentes entre a literatura infantil e a chamada literatura adulta. Você acompanha agora. Flávio, você tem a experiência de escrever para adultos, que não são ex-crianças, e também para crianças, o Flor de Maravilha e o Benedito Bacurau. Queria que você e também a Bia depois comentasse como é essa, não sei se a gente pode dizer diferença, mas especificidade de cada processo, de cada produto que você está trabalhando ali. Qual é a diferença de escrever para criança e adultos, que não são necessariamente ex-crianças? Eu lembro que quando eu li, ainda garoto, O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, uma coisa que me chamou muita atenção é que eu não percebi nada de tudo que dizia do Pequeno Príncipe. Porque eu morava lá no interior e eu estava mais interessado em saber para que serviam os espinhos. Tá certo? Então eu, junto com o Pequeno Príncipe, eu estava na praia dele, que ele estava querendo saber de onde era, para que serviam os espinhos. Né? Então, toda outra compreensão e visão de mundo do autor que estava por trás da obra, que se tornou obra de adultos e crianças, eu não percebi naquele momento, porque eu fui atrás do menino, do carneirinho que estava dentro da caixa. Então, eu acho que um texto como o do Bacurau, uma criança que for ler, ela vai correr atrás do Bacurau da maneira dela, tá certo? As palavras que estão ali, eu nunca me preocupo muito, gente, às vezes, de colocar, será se a pessoa vai entender essa palavra? Desde que a palavra esteja traduzida pelo contexto. Tá? Se ela for importante para você entender, eu não coloco aquela palavra. Mas, se você entender, independente de conhecer o significado daquela palavra, eu coloco. Então, nesse aspecto, eu não vejo grande diferença, porque quando você está... quando baixa o santo do Bacurau para você faz de criança. Quando baixa um santo para fazer um texto de cidadania, é outro rumo que você dá. Não sei o que você acha, Bia. O que eu acho é o seguinte, existe uma diferença, mas uma diferença estética, puramente assim, de tamanho. Eu acho que a duração de um texto, você vai escrever, um escritor renomado, uma Ana Maria Machado, ela escreve para adultos e crianças, ela escreve literatura de qualidade em todos os 110 livros dela. Só que somente 11 são dirigidos ao público adulto e os outros 89 e 90 para as crianças. Qual a diferença que ela diz? São livros importantíssimos, mesmo com 15 folhas. Os para crianças de 4 anos. E o que ela escreveu de 350 folhas, uma criança não vai entender nem ler. Então, mas a qualidade, os pequenos livros de qualidade, o adulto tem que gostar desse pequeno texto. Por isso que é a mesma coisa. É tão difícil escrever para adulto quanto para criança, porque o adulto tem que gostar do livro. Essa é a literatura de qualidade. Quando o adulto tem a sua leitura de prazer, daquele pequeno livro. Por isso a gente evita chamar musiquinha, livrinho, tudo que é para crianças. É um bom livro, é um livro pequeno, curto, um grande pequeno livro. É uma grande pequena música. Eu vejo por aí. Tem uma diferença estética de temas, da ludicidade, da poesia, né? Agora, a gente, é como ele falou, vai escrever um livro sobre cidadania e relação social, disfunções, ele vai se empenhar e vai escrever o Benedito se empenhando dentro do contexto mágico e lúdico desse personagem aqui, lindo Benedito Bacurau. O livro, ele contém, claro, você até já comentou, o elemento musical, a musicalidade muito forte. Como é que é o processo? Eu queria também, depois que a Bia comentasse sobre isso, por favor, Bia. O processo de ir construindo o texto e ir pensando a melodia, porque eu imagino que é isso que deve tocar esse tipo de projeto. Como é que é esse processo de fazer o texto e pensar a melodia vem antes, faz o texto depois? Como é que isso se... Na realidade, as palavras, elas têm sons, né? No fundo, quando você está muito empolgado produzindo um texto, você tem essa ambiência sonora dos fonemas, né? E, na realidade, não são coisas assim construídas à parte. Lembrei o que eu ia dizer naquela hora. Mas tem a ver com isso.
eu respeito muito o que o texto me ajuda a produzir para ele mesmo. Tá? Às vezes eu vou escrever o artigo do jornal, né? Pensando uma coisa e tal, eu acho que isso é interessante, eu sento para escrever e às vezes na metade eu mudo tudo. Mas eu mudo tudo não foi por uma vulnerabilidade do que eu estava acreditando que ia escrever. É porque aquelas palavras, quando elas foram se organizando, elas vão me estimulando a pensar outras coisas. Tá certo? Então, no caso da produção, da ilustração musical do texto, ou vice-versa, nasce por conta disso. Porque quando você está compondo, quando você está construindo aquela história, aquilo ali vai te dizendo coisas, vai te lembrando outros sentimentos e automaticamente nasce de dentro, né? Então, não tem assim muita diferença, é meio uma coisa só. Nesse livro são 11 músicas, tem 2 que não são inéditas, as outras todas são inéditas. Por quê? Porque quando eu estava fazendo o texto, eu me lembrei dessa música. Então, eu coloquei um trecho dela na vinheta, no caso uma música que eu fiz com a Ângela Linhares, que é quando o Bacurau chega na cidade, que ele começa a encontrar as pessoas muito tristes, desanimadas, e ele fica desesperado, porque ele é um grande defensor da alegria, né? Então ele vai descendo assim, dá uns voos rasantes, começa a tocar campainha nas portas, começa a bater. Aí eu uso um trecho da música que eu fiz com a Ângela Linhares, que diz assim: bate que bate, chamando a alegria, vem desejar boa noite, vem desejar bom dia. Então, estava lá na música. Na hora que eu estava fazendo o texto, eu trouxe esse trecho de lá.